Saúdo ao povo de Deus com a paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Vire para o irmão que está do seu lado e diga assim: o seu Deus de fato é poderoso. Fala com fé para o irmão que está do seu lado, irmão: o seu Deus de fato é poderoso. Eu quero agradecer a Deus por tudo a qual aconteceu na minha vida, por Deus ter permitido que certa coisa viesse sobre mim. Eu quero agradecer a Deus pelos milagres, pelos prodígios, pela maravilha e por estar revendo os irmãos aqui nesta noite. Eu quero agradecer a Deus pelos obreiros, a minha retaguarda, pela minha esposa e por todos aqueles a qual me amou e oraram por mim, pois eu quero dizer para você que a sua oração chegou diante do trono de Deus. Satanás mais uma vez perdeu a batalha. Vire para o irmão que está do seu lado, por favor, diga a ele com fé, sem medo: Satanás mais uma vez perdeu a batalha. Mais uma vez, vire para o irmão que está do seu lado e diga para ele: é hoje. Diga para ele: não foi ontem, não vai ser amanhã, vai ser hoje o dia da tua vitória. Abra a Bíblia no livro de 1 Coríntios, o seu capítulo 2 e o versículo 9. Deus, ele tem uma palavra ao coração dos irmãos aqui. Pode ter certeza, irmãos, que Deus vai fazer coisas tremendas aqui neste lugar. Eu já entrei aqui sentindo a presença de Deus. Quantos aqui estão sentindo a presença de Deus? Levante a sua mão, glorifica ao Senhor. Isso é interessante, saber que não é só eu que estou sentindo a presença do Todo-Poderoso. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, é o versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Ele diz assim a Bíblia: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são a que Deus tem preparado para aquele que o ama. Repita comigo: são a que Deus tem preparado para aquele que o ama. Eu quero que a igreja fale com mais fé: são aquilo que Deus tem preparado para aquele que o ama. Deus é poderoso, irmãos, eu não duvido nisso. Essa noite eu quero pregar debaixo de um tema: as coisas mais perigosas são as que os nossos olhos não estão vendo. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que foi Deus que trouxe os irmãos aqui neste lugar. Eu quero dizer para os irmãos que eu não vou demorar em minhas palavras. Eu quero ressuscitar no coração dos irmãos o quanto o nosso Deus é poderoso, o quanto o nosso Deus é grande. Observe o que diz a Bíblia: mas como está escrito, repite comigo: como está escrito, as coisas que os olhos não viram e jamais subiu ao coração do homem, são a que Deus tem preparado para aquele que o ama. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Corinto, a Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Paulo, sendo estrategista na guerra espiritual e nas batalhas, a Bíblia diz que Paulo ficou muito preocupado acerca da igreja, que chegou uma época na Bíblia a qual os crentes da época estavam lutando contra a carne e contra o sangue, estava esquecendo de lutar contra os principados e potestades. Aí o porquê está escrito o livro de Éfeso, capítulo 6, versículo 10, nos quais nós demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo, preocupado com essa sã doutrina, nos conta a Bíblia Sagrada, que Paulo escreve, dizendo que as coisas, apóstolo Paulo, mais perigosas são aquilo a qual está atrás dos nossos olhos. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 4:4, que nos quais os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça
à luz do Evangelho. Eu vou abrir um parêntese aqui ao que diz acerca da Bíblia. A Bíblia diz que o diabo, ele tem poder de cegar aos entendimentos dos incrédulos. Mas eu tenho certeza, se aqui esta noite entrar uma pessoa endemoniada, pode ter certeza que Satanás vai ser envergonhado, porque aqui tem crente que tem visão de Deus. Olha o que a Bíblia diz: que aquilo que os olhos não viram, repita comigo, o que os olhos não viram. Olha que perigo, irmãos. São as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com tuas penas, debaixo de suas asas estará seguro. Olha o que diz a Bíblia: que debaixo da tua asada estará seguro, que a sua verdade é escudo e bronquel, que não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande a escuridão, nem mortandade que assole a meu dia. Que 1000 vai cair a meu lado, que 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Somente com meus olhos eu vou olhar e vou contemplar a recompensa dos meus adversários. Olha o que a Bíblia diz, amado: as coisas que os olhos não viram, somente com meus olhos eu vou contemplar e vou ver a queda daqueles a qualquer aplaudir a minha derrota. O meu Deus me trouxe aqui esta noite como profeta de Deus para dizer para você: todos aqueles que estão de pé para aplaudir a sua derrota, deitado vai ter que aplaudir a sua vitória, porque quem te trouxe aqui foi um Deus todo-poderoso. Olha o que a Bíblia diz: com os teus olhos olharás e verás e contemplarás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ao teu anjo dará ordem ao teu respeito, para te guardar de todos os teus caminhos. Eles nos sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão em áspide, calcarás os pés do filho do leão a serpente, porque tu encarecidamente me amou. A Bíblia diz, amado, também livrar-o-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei, glorificarei. Olha a promessa de Deus: que as coisas que os olhos não viram e jamais penetrou o coração do homem, são a que Deus tem preparado para aquele que o ama. Há quantas pessoas no nosso meio que está temendo ao diabo, que está temendo ao inimigo. Eu quero dizer uma coisa para você: crente que tem medo do diabo, crente que tem medo do capeta, é crente que ainda não conhece o grande Deus, é crente que não conhece o grande Jeová poderoso. A Bíblia diz, amado, que o diabo por um caminho vai vir de contra a nossa vida, mas por 7 caminhos ele vai ter que sair diante da nossa presença. Eu acredito piamente nas coisas de Deus. E Paulo escrevendo isso, irmãos, Paulo não estava falando brincando. Paulo, ele transmitia a palavra com autoridade, ousadia, para que ressuscitasse pastor Jó no coração dos irmãos a fé do sentimento evangélico. Quando eu olho para esse texto da Bíblia, eu observo que o apóstolo Paulo em momento nenhum temeu ao nosso adversário. A Bíblia diz, amado, que o diabo sempre tentou intimidar a Paulo, que o diabo sempre tentou tirar Paulo dos planos e dos propósitos de Deus. Há crente que diz: eu não passo luta, eu não passo prova, a minha vida está um mar de rosa, a minha vida está mil maravilhas. Sabe por quê, amado? É porque você ainda não se colocou no lugar do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo não aguentava ver a alma escravizada pelo diabo.
diabo, a qual Paulo ficava preocupado. Quando Paulo passava por uma alma que estava endemoniada, o diabo ficava preocupado, o diabo ficava enraivado, porque o apóstolo Paulo, na autoridade que há no nome do Senhor, ele libertava aquela vida daquela opressão maligna. O apóstolo Paulo, na autoridade que há no nome de Deus, no momento em que a vida